Olá, nosso cordial, fraternal e afetuoso abraço no doce e glorioso nome do nosso amado e querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos voltando ao nosso canal para reverberar uma porção gloriosa da Palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Estamos aqui no aconchego do nosso lar, no bairro do Tatuapé, na capital de São Paulo, onde está fazendo um frio considerável. Os termômetros chegaram a marcar de madrugada 13 graus com sensação de 10, 11. Agora estamos com a chuvinha muito fina e os termômetros marcando 17 graus, mas a sensação de 15 ou 16 graus, um tanto frio. Mas, não obstante a temperatura meteorológica esteja baixa, a nossa temperatura espiritual está em alta. Glória a Deus, a chama flamejante do Espírito tem aquecido o nosso coração, a nossa vida. E nós estaremos desta feita falando escola a serviço do inferno. O que é isso, pastor? Meus irmãos, os tempos são trabalhosos, como diz a Bíblia. A nossa fala está baseada em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 4, onde versa o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes e blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Esta é a veracidade da inerrante, gloriosa e maravilhosa palavra do nosso Deus. Meus irmãos, meus amigos, meus queridos YouTubers, precisamos nos policiar e termos cuidado, porque os dias estão difíceis. A degeneração, a procrastinação está sendo generalizada. Esse texto de 2 Timóteo, Paulo enfatiza e apresenta uma descrição poderosa e sombria dos tempos que estão por vir, destacando características do comportamento humano que se tornam predominantes em períodos de crise moral e espiritual. Vamos desmembrar alguns dos principais pontos, características dos últimos dias. Nós encontramos aqui. Primeiro, egoísmo e avareza. A busca por interesses pessoais em detrimento do bem-estar coletivo acontecem paulatinamente. No nosso jornadear, nós nos deparamos com isto. Segundo, jactância e arrogância. A tendência é se exibir e considerar superior aos outros. Quantas pessoas olhando os outros de cima para baixo, acham que estão no apogeu, acham que estão no lugar privilegiado e os outros estão abaixo deles. Desobediência e ingratidão. Desrespeito pela autoridade, especialmente familiar, e a falta de reconhecimento pelas bênçãos recebidas. As pessoas vão para a escola, vão para o colégio, e com raríssimas exceções, em vez de aprender as ciências do ensino, em vez de aprender as matérias escolares, não, eles aprendem a deterioração da vida. Eles aprendem a se revoltar contra mestres, contra os pais e mães,
contra a sociedade devidamente constituída por Deus, a família judaica cristã, princípios que a Bíblia esposa, mas quantos ensinamentos deteriorados. Terceiro lugar, crueldade e implacabilidade, a disposição para ferir os outros e a falta de perdão. Quinto, amor pelos prazeres, a valorização de prazeres temporários em vez de um relacionamento verdadeiro com Deus é marcante. Portanto, façamos reflexões. Essas características retratam um comportamento que pode ser observado em diversas épocas, mas que, segundo o texto, se intensificará nos últimos dias. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Se examinarmos o capítulo 24 de Mateus e a prenúncia da volta de Jesus, tudo que está escrito ali que seria prenúncio já está acontecendo. Épocas trabalhosas, como bem diz a Bíblia. A mensagem convida a reflexão sobre como esses traços podem se manifestar na sociedade atual e a importância de se buscar um caminho contrário, baseado em valores como compaixão, humildade, amor ao próximo, altruísmo, etc, etc, etc. Temos algumas ações sugestivas. Primeiro, oração. Não pode faltar oração nas nossas vidas. Leitura e meditação da inerrante palavra. Não pode faltar a leitura e a meditação da palavra. E também a vigilância total. Precisamos vigiar, como diz a Bíblia, orai e vigiai, ou vigiai e orai. Glória a Deus. Deus nos orienta que façamos isso. Considerando essas reflexões, uma ação prática poderia ser cultivar virtudes opostas às mencionadas, como a generosidade, a gratidão e a empatia. Isso pode ser feito através de atos simples de bondade e apoio a outros, promovendo um ambiente mais positivo ao redor. Tudo o que aqueles que estão empenhados em consolidar a nova ordem mundial possam utilizar para atender aos seus interesses, eles utilizarão, meus irmãos. E se nós não tivermos cuidado, a coisa vai descambando, vai degenerando. E eles se ocuparão em tratar de esconder tudo aquilo que possa atrapalhar os seus planos. Quando Darwin escreveu sua teoria sobre a evolução, veja, é teoria e não ciência comprovada. Eles viram uma grande oportunidade de conduzir a humanidade ao ateísmo, ou quando muito isto serviria para gerar muita desconfiança sobre a verdade de que Deus é o Criador. Eles estão interessados no mundo sem Deus e que nega a Deus, porque suas vidas, práticas e valores são exatamente o oposto dos de Deus. E eles são, em sua grande maioria, satanistas, mas não declaradamente, pois são lobos em pele de cordeiros, acobertado por cordeiros, para não dar muito na cara. Muita gente não sabe que vozes de cientistas que se levantaram contra a teoria ateísta de Darwin foram silenciadas e tudo o que a mídia da época fez, naqueles dias de então, em que não havia toda esta difusão tecnológica, foi represar estas vozes contrárias à teoria e derem muitas ênfases à expansão ao que era do interesse dos senhores do mundo, que a tudo controlavam, segundo a agenda dos chamados Illuminatis, pois a Bíblia bem diz, o mundo jaz no maligno. Outro fato muito importante que não veio a público foi o testemunho do próprio Darwin, que em seus últimos dias disse estar profundamente arrependido do que havia escrito. Em 1968, o escritor John Meyers lançou um livro chamado Vozes à Beira da Eternidade. Nesse livro, o escritor trouxe depoimentos de pessoas famosas que estavam no leito de morte. Lá há depoimentos de gente famosa como Voltaire, David Hume e, adivinhe, Charles Darwin.
no capítulo que trata da morte do evolucionista John Mangles, traz os relatos de uma senhora chamada Lady Hope de Northfield, uma senhora vizinha do naturalista, contra que Darwin, vendo a morte chegar, dizia estar profundamente arrependido do que escrevera. Olha aí, dizia que as pessoas haviam atendido mal ou entendido mal suas palavras e feito delas uma religião. Ela também conta de Darwin lia muito a carta de Paulo aos Romanos e queria, antes de morrer, que cristãos se reunissem em sua casa para um culto com ele. O primeiro a negar sua teoria foi o próprio criador dela, aleluia. Olha aí, se era o Espírito Santo trabalhando na vida dele. Suas palavras não poderiam ser divulgadas. Não. Por quê? Suas palavras não poderiam ser divulgadas. Por quê? Suas palavras não poderiam ser divulgadas. Porque o mundo sem Deus, conforme o proposto pelos seguidores de Darwin, é do interesse dos proponentes da nova ordem mundial. Não somente foi traduzido na teoria comunista, como levado à experiência prática em países em que foi traduzido o laboratório da experiência comunista, especialmente Rússia e China. Olha aí. Mas a intenção é espalhar isto por todo o mundo, e não será feito pela força das armas, como naqueles países, mas no ensino, nas escolas. Olha aí que nós dizemos o título: Escola a serviço do inferno. Nas escolas em que não há um Criador, eles dizem que tudo veio de uma evolução espontânea e natural a partir do que chamam o Big Bang. Mentirosamente tem sido ensinado que a ideia da existência de Deus é contra o avanço da ciência, quando não é, e tolhe o exercício da capacidade criativa da humanidade, porque Deus não nos fez autônomos, robôs não, Deus fez com raciocínio lúcido para raciocinarmos coerentemente. Teorias monstruosas passaram a ser criadas desde então e nos têm conduzido ao tipo de sociedade em que vivemos, na qual os poderosos, os senhores do mundo, movem os seus cordões conduzindo para onde bem entendem as suas marionetes, que dão crédito às suas mentiras esganosas e espalhafatosas. O resultado de tudo isto foi profetizado pelo apóstolo Paulo há muito tempo atrás, viu? E da mesma forma o apóstolo Pedro se expressa coerentemente, impelido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do Senhor, nos alertando. 2 Pedro 3:3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Olha aí o perigo de aderirmos a isto, o perigo de ouvirmos a isso, o perigo de nos deixarmos contagiarmos com estas misérias do mundo, contra o criacionismo, contra Deus, contra tudo, e seguindo a famigerada evolução, o evolucionismo. E o próprio Darwin, que foi autor, não da ciência, porque não é uma ciência, uma teoria, ele mesmo, nos últimos dias de vida, já próximo da morte, ele desfez e reunia pessoas para estudar Romanos, para estudar as cartas de Paulo, para estudar a palavra de Deus e dizer que o que ele falou era mentira, que o que ele fez era indevido. Glória a Deus. Por isso, precisamos vigiar, orar e termos cuidado. Ainda na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11, diz: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade. E eu pergunto a você, meu amigo, meu irmão, meu YouTube, meu seguidor, como vamos ser? Como vamos nos portar? Como vamos nos policiar para que essas misérias não adentrem ao nosso coração?
viu? Porque o diabo não pode agir no coração, ele age na mente das pessoas quando dão lugar. Mas Deus age no nosso coração. Isso que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, diz a Bíblia no Apocalipse, e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor quer cear contigo, conosco, através da palavra, através da oração. Deus fala conosco através da oração, quando nós queremos ouvir. Deus fala conosco através da sua palavra. Nós oramos, falamos e procuramos ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. Deus ceia conosco. Deus quer se banquetear conosco, com você, meu amigo, meu ouvinte. Não olhe para essas misérias. Nas escolas estão ensinando muita desgraça, viu? Não é ciência, como já disse, mas teorias. As escolas ensinam. Os nossos alunos têm que ser vigiados. E na nossa casa, o culto doméstico, a leitura da Bíblia, a orientação de Deus, para que eles não se corrompam. Porque as universidades estão aí deterioradas. O aluno vai para a universidade e sai pior espiritualmente de quando entrou, aprendendo baboseira que não tem nada a ver com ciência e com a Bíblia. Mas nós estamos aí para alertarmos. O Senhor está aí através do seu Espírito agindo nas pessoas que buscam a sua vontade. As pessoas que oram, que meditam na palavra, para que essa desgraça não prolifere. Não, para que as escolas não estejam a serviço do inferno. Nós estamos a serviço de Deus, da ordem, dos bons princípios, princípios verdadeiros, esposados na gloriosa palavra de Deus. Que pessoas nos havemos de ser, pois tudo isso há de perecer, diz Pedro, não é? Santo trato e piedade. Amado Deus, querido e eterno Senhor, eu te louvo, porque neste dia de bênção e de vitória na minha vida, o Senhor me deu ânimo, graça, força, inspiração do Espírito Santo para ministrar a tua palavra, oh, aleluia, e falar contra essa desgraça do evolucionismo, essa desgraça do inferno nas escolas, querendo deteriorar as pessoas, porque tudo começa no ensino básico. Mas nós queremos glorificar a Ti, porque o Senhor tem elucidado através da palavra, através do Teu Espírito Santo agindo, a chama flamejante do Espírito ainda está ardendo em corações sinceros que buscam a Ti e anunciam a Tua palavra para escapar do inferno, para escapar da perdição e no dia faustoso da Tua vinda, ter a esperança de subir contigo para o descanso eterno. Glória a Deus. Te louvo, porque estás cuidando dos enfermos, estás cuidando dos velhinhos, das crianças, está cuidando daqueles que ministram a tua palavra. Bem diz a Bíblia, a promessa é para vós, para os vossos filhos, diz o Senhor, para os que estão longe e para tantos quantos nosso Senhor chamar. Quantos estão sendo chamados para a verdade? Glória a Deus, te louvamos por isto. E porque o teu Espírito Santo tem trabalhado e continuará trabalhando. Receba a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém? Deus Santo e Eterno. Obrigado, meu irmão, obrigado, meu amigo, por ter paciência de nos ouvir. Interaja conosco, comente nos vídeos. Compartilhe, deixe o seu like, aperta o sininho aí, que você será muito abençoado. Estamos já aproximadamente com 3.000 inscritos, aproximadamente 300 vídeos publicados, e vai mais um, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Amém, amém e amém.